Exatamente! Já vamos começar o espetáculo. E hoje, com orgulho, falar de um piano excepcional. Espero que o meu amigo Sérgio, que é o representante da Fazioli aqui no Brasil, venha participar também da nossa live, porque é extremamente importante e eu vou fazer uma correção sobre a live passada com relação a Mason and Hamilton. Deixa o pessoal ir chegando devagarinho, e aí já nós vamos começar. E aquela contagem regressiva. Olha a minha amiga Sônia Lide. Como você sabe, sempre a gente começa com aquele agradecimento das pessoas que estão colaborando, compartilhando, colaborando com o Pix para a gente poder ter equipamentos mais sofisticados, cada vez mais sofisticados, programas mais sofisticados. De repente, a gente vai conseguir um sistema de começar a trazer pessoas, vocês que assistem, o Leandro, a Rita, que está desenvolvendo uma habilidade muito boa, a Sônia Vidal, que sempre tem aquele incentivo, esse pessoal todo, a minha diretora, a Sônia Flor, é uma pessoa espetacular. Então, cada vez a gente está desenvolvendo. Então, muito obrigado para quem está contribuindo com o Pix do Unic. O Pix do Unic é sensacional, minha gente. E quem compartilha é o Pix do mesmo jeito. Esse aqui é um trabalho bacana, porque falar sobre piano é a nossa paixão. Então, não tem o que discutir. Obrigado realmente quem contribui. Os abraços começam agora de cara com o meu amigo Leandro, com a Rita, com a Sônia Vidal, a Sônia Flor, que já chegou ali também, a minha linda maravilhosa, a minha filha espetacular, que está sempre ali dando aquela força. Força em família é uma coisa bacana, hein? Vou contar para vocês como é bom você ter uma família que está sempre coesa, tratando esse trabalho todo como se fosse cada um o seu trabalho. Então, minhas lindas, né? A Luíse e a minha linda Áurea. E a Sônia Flor, que está ali, olha só, exatamente, amada Áurea, totalmente excelente. Outra coisa que eu gostaria de comentar com vocês é sobre a venda de piano. Se vocês sabem de alguém que está procurando um piano, principalmente um piano acústico, realmente indiquem a gente, porque nós temos pianos espetaculares. Eu tenho uma relação de pianos no Brasil inteiro, que eu divulgo. E esses pianos são todos com qualidade, são todos pianos com garantia. Dependendo da região, até o frete já está incluso, tá? Onde vai ser entregue o piano. Então, quem puder, passe, porque é interessante. Vocês têm que ajudar o Unic a trocar o Jaguar dele. É um Chevette Jaguar que ele tem ali, que não é fácil. Como é que é? É um Corcelzinho, Chevette. E aí, lógico, curtam, compartilhem, passem para as pessoas, porque isso é extremamente importante, né? Na semana passada, eu vou fazer uma correção. Deixa eu ver se a Adriana já chegou. A Adriana, tá ali a Sônia Vidal, está aqui a Sônia Flor, está aqui as minhas lindas, está o Leandro. O pessoal está chegando devagarinho, vamos lá, atenção. Na semana passada, a Adriana fez uma pergunta, e eu até imaginei que fosse uma questão de testar o piano e cometi um erro crasso sobre a Mason and Hamilton. Mason and Hamilton tem representante no Brasil. Espero que o Sérgio venha participar aqui com a gente. Gluck Pianos. A Gluck Pianos era aquela loja da Steinway ali na Avenida Angélica, aqui em São Paulo, uma loja extraordinária, né? E que agora ele está morando lá, queria eu estar lá junto com ele. Lá nos Estados Unidos, alegre e retumbante, morando em Boca Raton. Então, a Gluck Pianos tem um escritório aqui no Brasil e tem a sede agora principal lá em Miami.
E é dali que esses pianos vêm para o Brasil. Mas o piano Mason Hamelin Art Series está disponível para teste, sim. Então, a hora que a Adriana entrar aí, se ela chegar, eu vou dar um toque para ela. Quem estiver aqui em São Paulo e quiser tocar num piano Mason Hamelin, é só falar com o Uli que nós vamos resolver isso aí. Se souber de alguém que tem um relacionamento maravilhoso com relação a Mason, que saiba o que significa um piano dessa envergadura, também, igualmente. Estamos aí maravilhosamente. Daqui a pouco o Mason volta para o nosso comentário. Vamos trazer aqui, atenção, na nossa contagem regressiva. Quem está aparecendo ali? A Sônia está ali. O Alex ali, meu parceiro, grande Alex. O Alex, pelo amor de Deus, ponha o link da tua página aí. O Alex está fazendo um trabalho muito bacana, mais ou menos com o meu trabalho com piano acústico. Ele está fazendo com teclados eletroacústicos, com sintetizadores. Um trabalho espetacular, uma pesquisa maravilhosa. Vale a pena acompanhar também as lives do Alex Bessa e as nossas reações, nosso Alex Bessa Reaction New Bulik. Alex, obrigado, Alex. Um beijo para você. Maravilhoso. E o Leandro Manfredini está ali no Avante, sem dúvida nenhuma. Leandro, espetacular. Essa semana ele postou um certificado. Olha só, milênio passado, hein? Eu trabalhava na Holland, fazia treinamento com... Começamos um projeto com escolas autorizadas da Holland e o Leandro veio, compareceu para as nossas demonstrações e falar sobre o formato que a Holland estava utilizando para as escolas autorizadas. E o lançamento do produto, o E280B, teclado brasileiro, na qual me deu a grande oportunidade de ficar um bom tempo trabalhando na Itália, uma coisa espetacular, onde eu pude conhecer aquela região onde estão situadas basicamente todas as grandes empresas de teclas, tanto que fabricam teclas e suprimentos para teclados, como Fatar, por exemplo, quanto Ketron, desculpem, Korg, quanto a Holland, que agora fechou e virou Dexibel, os acordeões, né, na cidade de Castelfidardo. Um espetáculo. Ter intimidade com esse pessoal foi, assim, espetacular. Adivinha quem está chegando? Alberto Teclados, a loja mais extraordinária do Brasil. Daqui um dia nós vamos colocar o Mason Hamelin naquela loja lá. Vamos colocar o Fazioli, pianos premium. Esses são os pianos que a gente tem uma dedicação muito forte. E se o Sérgio chegar daqui um pouquinho, a gente vai fazer um comentário bem mais aberto sobre eles. E a contagem regressiva, deixa eu respirar aqui, que eu estou me recuperando da garganta aí. Não é fácil esse negócio, minha gente. Vamos para a contagem regressiva e começar a falar sobre esse fenômeno Fazioli. 3, 2, 1. Paulo Fazioli. Esse é o nome do cidadão. Eu vou fazer uma introdução um pouco diferente. Há uma longa lista de pessoas que influenciaram a produção de instrumentos musicais no nosso planeta. E eu vou destacar 3. O primeiro, Ctesibus de Alexandria, que era um matemático. O segundo, Antônio Stradivari. E o terceiro, Paulo Fazioli, engenheiro mecânico, graduado em piano no Conservatório de Roma e em composição na Academia Nacional Santa Cecília, também em Roma. O nosso amigo Ctesibius projetou o primeiro órgão no século III a.C. Eu falei século III a.C. Alex, anota essa. É as mesmas descobertas que você faz com relação aos pianos eletroacústicos que me surpreenderam, né?
século XVIII, e o pessoal estava desenvolvendo, sem a eletricidade ainda ser um formato de utilização, né? Já estavam desenvolvendo pianos eletroacústicos naquela época. Coisas do Alex, o Alex passa. Então, veja bem, ele projetou e construiu o primeiro órgão no século III a.C. O detalhe mais importante desse órgão é que a pressão do fole era acionada por um sistema hidráulico, com água mesmo, hein? Não era ar, como é o órgão de tubo hoje, era água, com o objetivo de gerar pressão num conjunto de tubos. O teclado, com somente 7 notas, não era executado com as mãos. Era executado na base da porrada, porque tinha que dar pressão para a água gerar aquele som. Então, por isso, o nome do instrumento se chamou hidráulis. Quem puder, pesquise. O Carlos já chegou ali? Ainda não. Deixa eu ver se o Carlos já está aí. Ainda não. É exatamente isso, seu Alberto. Século III a.C. O nome do órgão que ele criou se chama hidráulis. Foi feito, logicamente, o hidráulis qual era o objetivo de se montar um órgão dessa natureza? Em grandes espetáculos, nas arenas, ter uma sonoridade não só com aqueles, né, com sons de sopro que tinham na época, mas com um som retumbante, né? Então, pó, pó, pó. Esse era o esquema. Então, normalmente, esses hidráulis eram utilizados nas grandes arenas do Império Romano. Ali o seu ápice chegou. E, a partir dali, começou a se desenvolver o órgão de tubo. O segundo nome é o do Antônio Stradivari. Esse é um nome interessante, hein? Ele desenvolveu, através da sua experiência com a família e como aprendiz dos melhores luthiers da Europa, principalmente da Itália, o violino mais extraordinário do mundo. Hoje, um violino básico de Antônio Stradivari, o Stradivarius original, feito por ele, no mínimo custa 7, 8 milhões de dólares. No mínimo. Esse violino que está com o André Rieu, por exemplo, me parece que é um piano de 1700, um violino de 1730, qualquer coisa. Esse violino custa em torno de 10 milhões de dólares. E tem um volume, por isso está com ele, né, com o maestro, tem um volume, uma sonoridade que não tem explicação. O volume, o violino Stradivarius, além de uma excepcional qualidade sonora, tem exatamente o que eu comentei. Um volume que não tem como explicar uma coisa dessa. Para um instrumento tão pequeno, como que um instrumentinho daquele tamanhico gera um som tão forte, tão potente? Ele morreu, o Antônio Stradivari, morreu com 93 anos de idade, todo esse tempo produzindo violinos, por incrível que pareça, e uma curiosidade que não dá para entender. Ele não deixou nem para os filhos, nem para os netos, qualquer informação sobre o segredo do violino que ele produzia. Morreu com ele. Ou seja, não tem história. Qualquer continuidade do Stradivarius que não seja de Antônio Stradivari não é o mesmo violino Stradivarius. O Stradivarius mesmo é aquele produzido por Antônio Stradivari. Só os filhos e a sequência, porque a empresa durou muitos anos, mesmo depois da morte do Antônio, ninguém soube
Qual o segredo? Houve uma fonte de pesquisas aí na Europa, gente tentando pesquisar, achando que o verniz que era utilizado era o que provocava aquela massa de som que não tem explicação para um violino daquele tamanho. Mas morreu com ele mesmo e até hoje as pessoas se perguntam: como que pode o cara morrer e não deixar informação nem para os filhos, né? Vamos ver se tem alguma pergunta importante ali. Olha, Adriana, tá ali, Adriana, chegou, Adriana, só para reforçar, Adriana, já comentei sobre você. Na semana passada você perguntou, pô, gostaria de testar o piano Mason Hamelin. Claro que sim, Mason Hamelin tem um representante no Brasil, Gluck Pianos, e se você estiver aqui em São Paulo, a hora que você tiver e quiser tocar no piano Mason, dá o toque, nós vamos combinar ali para você chegar perto desse piano. O Sérgio, se puder, quero ver se o Sérgio já apareceu. Sérgio de Simone. Ele é o proprietário, ele com a Audrey, proprietário da Gluck Pianos, que era uma loja maravilhosa que estava ali na Avenida Angélica. Então, Adriana, se precisar do Mason, sem dúvida. O Fazioli, que é um pouco mais complicado. Que o Fazioli, quem compra, leva para casa e não tem chance. Vamos lá, atenção. E olha, o terceiro nome, indiscutivelmente, é o nome de Paulo Fazioli, que é o nosso luthier do momento. Não somente porque produz o piano, aquele instrumento que nós amamos, mas porque produz um piano inigualável, e eu já vou explicar para vocês. Está começando a história da Fazioli. Com características, pensem bem, de um Stradivarius, só que em formato de piano. A família do Fazioli tem tradição em produzir móveis, principalmente móveis de escritório. Paulo passou a dedicar-se aos negócios da casa, é lógico, né? Coisa de família na Itália, todo mundo está ali, morando no mesmo palácio, e todo mundo trabalhando na empresa. Como pianista, que ele foi um pianista e chegou a tentar a vida de concertista, ele não mediu esforços para e passo a fabricação de móveis, a iniciar o caminho da construção de um piano. Por quê? Ele disse assim, pô, estou na Itália, tenho a melhor madeira para criar uma tábua de ressonância inigualável, eu vou começar a produzir o melhor piano do mundo. Pensando lá em cima. Em 78, ele começou na Itália a projetar e a construir com o objetivo de fazer um instrumento de mais alta qualidade. Ele não entrou para colocar um piano, olha, vou colocar um piano no mercado. Não. Ele começou de cara a projetar o melhor piano do mundo. E assim foi. No final da década de 70, ele já tinha o protótipo do primeiro piano, que era um meia cauda, 1,83 m, que foi denominado de F183. Esse F de Fazioli continua até hoje. Todos os pianos Fazioli são F, o tamanho em metros, né, do piano. Logo em seguida, ele começou a produzir o piano 156, que é 1/4 de cauda, porque o mercado tem mais facilidade para esse tipo de instrumento, e também o piano de concerto. Então, veja, ele começa a produzir piano junto com a estrutura e o conhecimento da família no topo, tentando ser o mais espetacular dos fabricantes de piano e ter o melhor produto do mundo. Hoje, até os fabricantes de piano europeu, Wesendorfer, Bernstein, Blitner, todos, tiram o chapéu para Paulo Fazioli,
pela velocidade com que ele conseguiu desenvolver um piano inigualável. Artistas e pianistas de todo mundo, como, por exemplo, André Rieu, que já tem um violino Stradivarius para ele, o piano que ele toca, que tem na orquestra dele, é o piano Fazioli F212, é um 3/4 de cauda. Ou seja, já começou, inicia a produção de pianos com uma qualidade, cada feira que eu ia, por exemplo, NAMM Show nos Estados Unidos, lá em Anaheim, sempre tinha aquele espaço clássico, aquela elegância, aquele luxo maravilhoso para mostrar Fazioli. Ia para a Alemanha, Frankfurt, Messe, um espaço incrível para mostrar os Fazioli. Na China, uma loucura. As melhores exposições, por exemplo, a exposição a Feira da Música de Milão, da qual eu tive oportunidade também de participar, espaços maravilhosos, mostrando os pianos com grande estilo. Então, ele nunca pensou pequeno, ele sempre pensou em produzir artesanalmente o melhor piano do mundo. Vamos ver se nós temos perguntas ali. Ali, Alberto Teclado, ali o Leandro. Exatamente isso, minha gente. Vamos lá, Adriana. Maravilha. Ó, Maria do Carmo. A minha nova mecenas. Um beijo para você, Maria do Carmo. Maravilhosa, participando aqui com a gente também. A Sônia Vidal, dando um alô para todo mundo. A minha diretora, que é espetacular. Sem perguntas. Vamos continuar na nossa história. Quando jovem, Paulo estudou música e fez engenharia. E se destacou em ambas as atividades. Tanto que chegou a tentar a vida profissional, ganhar a vida, fazendo concertos. Mas não foi bem isso que encantou o engenheiro músico ao mesmo tempo. Ao invés de se tornar concertista, ele se juntou à empresa da família, logicamente, que tinha uma larga experiência em trabalhar com madeira, e começou a galgar cada vez, veja como é interessante essa questão de administração familiar, começou a galgar cargos mais importantes dentro da fábrica de móveis da família e virou gerente. Gerente nas unidades de Roma, Satile, onde é a sede da Fazioli hoje, e em Turim. Mas as ambições criativas, as ideias de Paulo Fazioli, combinadas com a ideia de se criar o piano perfeito, finalmente levaram a concluir que ele poderia construir o seu próprio piano. Com o conselho, e isso é importante, com um conselho formado pelo pessoal da família, ajuda financeira, em 1977, o Paulo reuniu um grupo de especialistas em marcenaria, principalmente, acústica, tecnologia aplicada ao piano, para estudar e analisar cientificamente os aspectos e o design da construção do piano perfeito. No ano seguinte, com os protótipos dos seus novos instrumentos em mãos, ele começou a construir comercialmente, numa parte ligada à fábrica de móveis, né? da família, a construir os seus pianos. Quer dizer, havia a planta da fábrica de móveis, do ladinho ele pegou um espaço e começou a produzir ali, junto com o conhecimento da marcenaria da família, os pianos, artesanalmente, como um verdadeiro luthier. E não dá para esquecer que Fazioli é um fabricante de alta qualidade de móveis, principalmente móveis de escritório na Itália.
Em 2001, depois dele ter adquirido uma certa sobriedade, de já estar atingindo basicamente boa parte da Europa e alguns espaços, principalmente no Canadá, ele disse, pô, vou construir uma empresa, um galpão só para a construção de pianos. E construiu uma moderna instalação, uma moderna fábrica de produção de pianos. Em 2005, exatamente, ele abriu uma sala de concerto junto com a fábrica para uns 200 lugares, mais ou menos. Essa sala de concerto, ela tem um estudo acústico maravilhoso. Quem entrou, por exemplo, na Sala São Paulo, aqui em São Paulo, sabe, vai entender como é trabalhar a acústica conforme o tipo de repertório que vai ser tocado. Então, há uma certa movimentação do teto para que a acústica fique abrangente em todas as áreas da sala, exatamente como acontece nesse auditório que está na fábrica de Satilli. E aí, qual era o objetivo? Primeiro, pesquisa. Segundo, pequenos concertos, trazer as pessoas, bons artistas, gente preparada para fazer pequenos concertos exatamente onde? Dentro da fábrica da Fazioli. São uns 200 lugares, mais ou menos. Mas a sala é onde, assim, por exemplo, as pessoas que eu conheci compraram Fazioli. Vamos lá ver o piano como vai ficar pronto? Vai. O piano é colocado na sala e a pessoa vai lá e testa o piano para ver se está de acordo, aquele ajuste, a questão da madeira. Sempre os pianos são diferenciados em função da madeira, muita rádio que é utilizado. Eu já vou comentar como é feito o rim, a parte externa do piano, para vocês terem uma noção da qualidade como é construído esse piano. Então, a sala foi projetada acusticamente com painéis móveis e refletores de som para otimizar a acústica do ambiente, para que a pessoa tenha uma noção completa de como esse piano pode soar. Já vamos chegar no maior piano comercial hoje disponível no mercado, que é o F308, 3,8 metros de piano. Provavelmente seja o piano comercial, o maior piano comercial do mercado. A sala, então, é usada para pesquisa, para a fábrica, por exemplo, quando estão testando algumas coisas, ou para concertos de artistas que queiram mostrar o seu trabalho. Vamos ver se temos alguma pergunta aqui. Atenção, boa noite. Olá, Sônia Flora, Maria do Carmo. Por que a Yamaha não colocou o mesmo Bösendorf que eu tenho no CVP 705, CLP 765 GP? Eu acho que são as versões anteriores, seu Alberto. Seu Alberto, acho que sim, 705 e 765, o sampleamento do Bösendorf ainda não estava disponível, não. Era só o CFX. A partir dos novos é que começaram a aparecer me parece, eu não tenho certeza, hein? Não estou mais com tanta intimidade assim, principalmente com a CVP, CLP. Ah, não, aqui está falando da CVP. A 705 era anterior à criação desse 705, com certeza. Ela é anterior ao desenvolvimento do sampleamento do Bösendorf. Então, só tinha o CFX. A partir da 800 é que entra o Bösendorfer Imperial e a série 900 também. A CLP, a CVP antiga da série 700 não tem mesmo. É isso aí. Atenção, que mais? Ah, não, CLP, tá certo. Exatamente. Pois é, o meu CLP 765. Exatamente. Não havia ainda esse tipo não se utilizava ainda para esses pianos o Bösendorfer, né? O Imperial. Mas vamos continuar com o Fazioli, então, minha gente. A nova fábrica, ela tem um departamento
que se preocupa somente com o design dos pianos. E ela recebe informação principalmente das principais instituições musicais, escolares e educacionais do mundo. Então, todos os pianos, aquela barca que ele tem um piano em formato de barca, vários formatos de pianos diferenciados são produzidos pela Fazioli, baseado em quê? Em estudos que esses institutos, essa estrutura educacional traz e passa essas informações para a fábrica lá e eles vão desenvolvendo pianos incríveis. O formato dos pianos, dos novos, sempre, esse é o objetivo. Criar formatos de pianos com características de sonoridade, da melhor sonoridade do piano, mas com um design totalmente inovador. Assim como tem acontecido com a Blitner, assim como tem acontecido com a Bösendorfer. A Bösendorfer fez, por exemplo, um piano da linha em parceria com a Audi, que você olha para ele assim, se for, mas isso é um piano? É um piano. Exatamente. Então, o projeto é identificar o piano com o carro, o automóvel Audi. Por ano, como um processo de produção artesanal, por ano a Fazioli consegue produzir 150, 160, nessa areazinha ali de pianos por ano. Então, normalmente precisa se fazer uma encomenda, escolher madeira, escolher formato, escolher etc e tal, e aguardar que o piano seja produzido. Aliás, hoje, os principais fabricantes de pianos de concerto são raros os que têm disponíveis um piano de concerto para entregar. Normalmente, eles dão tempo de espera para terminar a elaboração, a construção, a produção do piano, né? O piano F308, que é o piano, provavelmente seja o piano maior, piano comercial que tem, são 3,8 metros de piano. Normalmente um piano Steinway tem 2,75 metros. O CFX, nessa mesma proporção, 2,70 metros, no máximo 2,80 metros. Esse piano Fazioli tem 3,8 metros. E a lira dele, que é aquela estrutura do pedal, vem com 4 pedais. O pedal bem da esquerda, ele é um pedal que, vamos dizer assim, controla o volume do piano. Ele aproxima o martelo das cordas no piano de cauda, ele aproxima, exatamente como você via no piano vertical, aquele pedal que você aproxima, né, dos martelos das cordas. Só que aqui embaixo, aproxima matematicamente calculado para que não altere a qualidade do som, mas que o volume reduza. Então, quando você tem ambientes menores, e você tem o F308, você aperta o pedal da esquerda e ele reduz o volume do piano, mas não perde a qualidade de interpretação. Agora, é interessante que toda a tecnologia que ele aplica, o Paulo aplica tecnologias na construção do piano que são espetaculares, né? Por exemplo, a montagem das bordas, né, dos pianos Fazioli, normalmente são feitas em 7 camadas com white spruce do Canadá, de uma empresa chamada Bolduc. Sem dúvida, um white spruce de uma qualidade espetacular. Os martelos, a ação dos martelos dos pianos Fazioli são todos, eu acho que ainda até hoje, faz tempo que eu não tenho essa ligação lá com eles direto, né? Mas sempre Renner e os teclados da Klug. Então, só que esse material chega e é matematicamente preparado para entrar na estrutura do Fazioli.
uma série de inovações tecnológicas patenteadas pelo Paulo Fazioli, principalmente no que tange a escala dupla. A escala dupla dos pianos Fazioli é afinadíssima, ou seja, a precisão de notas e da afinação de um piano Fazioli é espetacular. Então, quem tem um piano Fazioli precisa ter um profissional sério para afinar o piano. Não pode ser lá o Zé, o Francisco, o Chico da esquina. Tem que ser uma pessoa preparada para entender o correto formato de afinação do piano Fazioli e dos ajustes. Aquelas estruturas metálicas, as barras de sustentação, elas são ajustáveis e tem um controle de precisão nas teclas. Quer dizer, há todo um mecanismo que ele patenteou para que o piano dele seja absolutamente fora do comum. O fator crítico do som dos pianos Fazioli é, sem dúvida nenhuma, a seleção, vamos falar, científica das madeiras. O abeto que ele utiliza para fazer a tábua de ressonância é obtido sempre daquela região chamada Val di Fiemme, na Itália, onde, pelo que se sabe, Antônio Stradivari buscava o abeto para construir os seus violinos. Então, é uma madeira espetacular. Agora, é interessante observar o seguinte: há um sistema de precisão na tábua de ressonância do Fazioli que observa milímetro por milímetro dessa tábua de ressonância. Eu posso dizer isso porque eu tenho a alegria de poder tocar praticamente toda semana num Fazioli F212, que para mim é um instrumento, ele tem uma sonoridade que parece um Steinway de concerto, 275. Ou seja, um modelo D. É um piano que te abraça. Você sente a vibração dele nas mãos tocando. É uma história completamente... Para quem é pianista, Leandro está aí? Se o Leandro está aí, ele vai entender. Tocar num piano que te abraça é uma coisa assim que não tem explicação. Ou seja, cada pedacinho de madeira é cuidadosamente testado para certas propriedades ressonantes antes de serem colocadas nos pianos. Só depois que passa por esse teste é que realmente é ajustado no piano. E se deu errado alguma coisa, o piano não é corrigido, não. Vai para fora mesmo. Vira lenha para fazer fogo na lareira. E mesmo utilizando madeiras nobrecíssimas, como as madeiras que ele tem lá disponíveis, né? Vamos lá, atenção! Seu Roberto, pois é, tal. Adriana, ainda existe essa fábrica? Claro, está lá em Satile. A cidade da Itália é Satile, ela fica uns 60, 70, 80 quilômetros de Veneza. Você pousa no aeroporto ali de Veneza, pega um carrinho e já vai direto para Satile. Uma fábrica extraordinariamente muito bem construída. É exatamente como se você entrasse na fábrica da Ferrari. Não há um pozinho de madeira, não há nada, é espetacular. E hoje ainda um detalhe que eu vou reforçar depois no final, o teto são com células fotovoltaicas para economizar na emissão de dióxido de carbono. Ou seja, cada construção de piano economiza um absurdo dessa questão ecológica, essa coisa toda, essas vertentes que vem trazendo as principais empresas para cuidar da natureza, o verde, aquela coisa toda. Então, todo o teto agora, ele tem células fotovoltaicas para alimentar o sistema elétrico da fábrica. É espetacular. O sistema de sucção de ar, então, é algo inexplicável. Para evitar que toda aquela serragem, madeira, quem lida com madeira sabe disso. Mas está lá sim, Adriana. Satile, na Itália,
E é um bom passeio para fazer. Quem for para a Itália precisa ir para a região de Marche, conhecer os principais fabricantes de teclados que tem no mundo, inclusive a Korg, e passar, subir um pouquinho mais e chegar até a fábrica ali do Paulo Fazioli, que é um espetáculo, é um negócio inesquecível. Quem não pode, vai ficar no lado oeste, por exemplo, em Milão tem uma loja da Fazioli, um estúdio da Fazioli, que é também espetacular e está bem na região central de Milão. Ou seja, entrou na Itália, entrou na casa do Fazioli. Né? Aí, atenção, vamos lá ver. O que mais? Existe algum artista Fazioli? Não, especificamente com Fazioli, não. Usando Fazioli, sim. Muita gente está usando, Leandro. Como, por exemplo, o caso do André Rieu. O André Rieu usa Fazioli. Mas esse sistema de endorse, essas coisas, não tem. Nos principais concursos de piano, hoje, quem está vencendo os pianos, porque você chega nos concursos importantes da Europa, né? Não os concursos ali, né? Mas os importantes, o cara tem a chance de dizer assim, qual piano você quer para tocar a peça final ali, para competir ali, para ver se você chega em primeiro lugar. Normalmente, os que estão vencendo já escolheram um piano Fazioli. Então, o Fazioli está acima de qualquer média de pensamento com relação a piano. Realmente é impressionante. Quem puder ter acesso ao piano Fazioli e comprovar o que eu estou falando, sem dúvida nenhuma, meticulosamente construído, nos seus mínimos detalhes. Não há uma rebarba, não há nada no piano Fazioli que se diga, pô, que falha aqui, né? Olha o meu amigo Mauro Gauchi chegando aí. Deve ser um passeio maravilhoso, sem dúvida. Mauro, um abraço para você, boa noite. Como o único que toca no Fazioli. A gente tem bons alunos, pessoas que têm condições de ter pianos. Aliás, todos os meus alunos de piano só têm pianos extraordinários. Steinway modelo D, Blittner, são novos, né? São todos pianos novos, Pesendorfer, Disklavier, Fazioli. Eu consigo realmente tocar nesses pianos maravilhosos, o que me deixa bom. Faço algumas gravações com eles, né? Quando eu posso, estou ali gravando, né? Dá espaço, dá um tempo, eu gravo. O Fazioli, então, não tem explicação a sonoridade do piano. E olha que eu sempre gravo com celular. Se eu estivesse gravando com equipamento de qualidade, vocês iam ficar surpresos. Mas mesmo, é só olhar ali nesse canal no YouTube ali, as músicas que são gravadas no Fazioli, você diz, não é possível essa sonoridade. Né? Mas estou lá sempre. Fantástico! Um Fazioli nas mãos. Isso é uma maravilha. Quando chegou o primeiro Fazioli, que foi lá para a Gluck Pianos, que foi uma coisa maravilhosa de ver o piano chegar, a embalagem do piano todo espetacular, é uma joia chegando, né? Eu também fui uma das primeiras pessoas a tocar naquele, era um F212 também, o mesmo tamanho. Só que era o padrão preto, aquele que vai para as salas de concerto, para essas, né? Para o preto tradicional, esse que se é utilizado. Mas agora todos os Faziolis que eu tenho tocado, que eu tenho estado próximo, etc., são Faziolis com design, madeira, rádica, tudo, cada um escolhe o elenco do que você quer colocar no piano para gerar esse piano que vai para a sua casa. Por isso, não é um piano barato. Né? Hoje, um F212, precisaria ver, o meu amigo Sérgio já está ali, não ainda, mas deve chegar na faixa de 1,5 milhão, mais ou menos. Né? Mas é o piano extraordinário. Quem pode, tem um piano que é um patrimônio. E ainda vou dizer mais. Hoje, uma pessoa que investe 1 milhão, 1,5 milhão num Fazioli, não vai acontecer logo, espero que não, né? Ele está com 80 anos agora. Mas a partir do momento que o Paulo Fazioli partir como o Silvio Santos, todos os pianos Fazioli, no mínimo, vão dobrar de preço. No mínimo. No mínimo, vão dobrar de preço.
porque é uma obra de luthiaria fora do comum. Para quem gosta de piano como eu, e tive a oportunidade de conhecer as fábricas, as principais, conheci a fábrica da Stein nos Estados Unidos, da Mason nos Estados Unidos, conheci a fábrica da Stein em Hamburgo, conheci a fábrica da Schimmel, da Blüthner, conheci a fábrica da Bechstein, conheci Besendorf, que tem uma fábrica maravilhosa. Besendorf sempre foi o cara que construiu um piano seguro, forte, o melhor piano sempre para todo mundo, o mais resistente, indiscutivelmente. Por isso que na casa de Liszt o piano era Besendorf, não tinha outro piano que resistia à potente patada de Franz Liszt. Era uma coisa espetacular, né? Então, alegre e retumbante. Continuando, já estamos chegando no final, não vou encher muita paciência de vocês, mas isso vale a pena, minha gente. Fazioli é algo fora do comum. O nível incrível de detalhes, não só no design, mas na escolha do material. Cada parte da tábua harmônica é estudada em todos os seus detalhes para que soe um som rico, um som verdadeiro de piano. E esse foi sempre o foco de Paulo Fazioli, fazer um piano fora do comum, espetacular. Olha, o detalhe é tão impressionante que eu já comentei antes. Até a afinação da escala dupla é atentada. Não é só uma questão de ressonância simpática, porque a escala dupla ela foi desenvolvida com esse objetivo, para criar mais uma ressonância simpática. Ali, como acontece com o piano Blüthner, que tem 4 cordas, o martelo bate em 3 e a outra fica soando numa afinação oitava acima ainda. Pense bem. É um negócio extraordinário que a Blüthner desenvolveu para fazer a ressonância simpática, o som do piano, aquele conjunto que só o piano acústico de boa qualidade dá. Piano de boa qualidade, hein? O piano digital hoje, vou dizer uma coisa para vocês. Se alguém quiser ter segurança em sonoridade de piano, hoje, com os pianos que, se não tem condições de comprar um piano com nome, etc., com qualidade, entre para um piano digital. A sonoridade é muito mais sólida, muito mais segura mesmo. Mas a gente está falando de pianos fora de joias, verdadeiras joias. Então, a sonoridade, a afinação da escala dupla, a forma com que a escala dupla atua, é espetacular, feita nos mínimos detalhes. Saindo pergunta aí, não. Olha o Mauro dando boa noite para todo mundo. Mauro, você é um gentleman. Mauro é uma pessoa espetacular. Cada vez que a gente posta alguma coisa no YouTube, o Mauro está sempre lá dando aquele incentivo. A Maria do Carmo é uma pessoa espetacular. A Sônia Vidal, não há o que dizer. A Sônia Flor, a nossa diretora, já é da família, né? O seu Alberto é um negócio espetacular, adoro de ver as gravações que ele faz nas mídias sociais, fazendo marketing, principalmente da loja dele, que é espetacular realmente. E nós vamos estudar com carinho com o seu Alberto para ver se colocamos esses pianos premium lá, né? Já pensou, seu Alberto? Ali, ó, Mason, Steinway, Fazioli, por que não? Designer, são pianos fora do comum, né? E essas coisas só chamam a atenção. Para quem gosta de piano como nós, uma série de pianistas e orquestras já estão utilizando os pianos Fazioli para as performances, destacando, sem dúvida nenhuma, o André Rieu e o Ulick. Ambos tocam num F212. O F212 do Rieu é preto. Básico. E os que o Ulick está tocando são sempre com aquelas madeiras maravilhosas. Aliás, banquetas maravilhosas, né? Eu tenho um aluno que mandou fazer 2 banquetas. Uma para ele e outra para o professor.
O cara é impressionante, tem 2 banquetas. E as 2 banquetas Fazioli, meu amigo, é uma fortuna que dá para comprar um bom piano. Já falei para vocês com relação ao teto, né? Então, cada piano Fazioli é fabricado economizando uma quantidade incrível de toneladas de dióxido de carbono que poderia ir para a natureza em função daquele teto com eletricidade produzida com esse sistema fotovoltaico extraordinário. Então, quem vai para a Itália fazer um passeio, aquelas coisas de sempre viajar para esses lugares que são maravilhosos de visitar, principalmente Roma, Milão, essas cidades, dê um jeito de conhecer. Veneza, está ali, as pessoas vão a Veneza, pegam, alugam um carro, 70, 80 quilômetros Satile, e vai conhecer uma fábrica. Só é importante agendar antecipadamente. Chegando na Itália, ver o telefone lá da Fazioli e agendar, porque senão chega lá e o cara diz, não sei, não... Sabe como é que é, né? Essa gente importante é cheia de frescura. Um detalhe muito importante sobre o piano Fazioli: 10 anos de garantia. E essa garantia é estendida, por exemplo, você comprou um piano Fazioli, 10 anos de garantia, você vendeu o piano, a pessoa que comprou o piano mantém essa garantia também. Então, comprou um piano Fazioli, 10 anos de garantia, esteja com quem estiver o piano. Vou fazer uma pergunta para vocês. Aliás, quais são as perguntas que vocês têm com relação ao Fazioli? Não só preço, né, Sônia? Preço já todo mundo sabe. Foi comprar o Fazioli é comprar uma joia. O pessoal pergunta assim, diz, pô, mas como que pode? Se eu compro um bom piano ali e tal, Fritz Dober, pago 100 mil reais nele, como que eu vou comprar um piano de 1,5 milhão? Esses são pianos diferenciados. São pianos fora do comum. Quando eu comentei sobre Mason Hamlin, por exemplo, que você compra ele com o Tensor Resonator, a durabilidade desse piano é acima da média. E aquilo que eu já comentei, embora muita gente não goste, né? Piano tem prazo de validade. E a época de ouro dos pianos que se fabricavam, os pianos espetacularmente, eram 5 mil empresas fabricando bons pianos, final do século XIX, começo do século XX. Quando entrou a depressão, acabou. A partir dali para frente, só se estabeleceu com qualidade essas marcas que a gente consegue colocar basicamente nas mãos. O restante não tem jeito. Fabricam pianos bons, mas nenhum deles com essa característica da época de ouro dos pianos, né? Aí o pessoal perguntava, inclusive, mas tem um monte de gente mostrando pianola. Pô, a pianola tira emprego de músico, tira... Não, veja bem o que acontece. A pianola foi desenvolvida numa época que não existia rádio, não existia eletrola, gramofone, quando quem tinha gramofone era uma porcaria, e o som do piano era maravilhoso. Desenvolveu-se a pianola exatamente para que as famílias tivessem música a qualquer momento dentro de casa. Não é uma questão de tirar o trabalho do músico, coisa que eu vá. Não. A intenção era colocar música dentro da casa das pessoas. Comprar o piano sem ninguém tocar, ou eventualmente alguém tocar, não tinha o mínimo sentido, né? Então surgiram as pianolas. E essas engenhocas maravilhosas, como aquilo que a Sônia me mostrou lá do Transpose Piano, que o cara vai puxando uma alavanquinha e vai passando o piano em outras posições. Isso foi desenvolvido em 1801 por Riley. Foi o primeiro piano, Transpose em piano, 1801. Tudo para frente foi desenvolvido através dessa mesma técnica, dessa mesma ideia
que Riley desenvolveu em 1801. Chamava Transposing Piano. Tinha pianos, inclusive, que tem 7 teclados aqui. 7, para que você pudesse desenvolver a habilidade de fazer a transposição. As ideias que tinham na época, todas patenteadas, né, para poder vender. 5.000 fabricantes de piano no começo do século XX. Vamos lá! Atenção! Piano ordinal. O Fazioli, Leandro, não tem. O Fazioli só fabrica grand piano. Não existe piano de armário Fazioli. Piano vertical, upright, não tem. O Fazioli sempre começou criando e desenvolvendo habilidades, técnicas, conhecimento no piano de cauda. Gran piano, sempre. Só. Sem a mínima possibilidade de pensar em piano vertical. Vamos lá, talvez dizer a marca se existir, mas existe algum piano digital que sampleou o som do Fazioli? A maioria deles. Tem muita gente utilizando. Inclusive, tem uma música que aquela cantora inglesa gravou, o som do piano que está tocando, e todo mundo já identifica, pô, que sampleamento de piano é esse? É o piano Fazioli. Esse pessoal das empresas que sampleia, que vende aqueles pianos sampleados, todos eles já samplearam Fazioli. Dentro da estrutura do instrumento, eu não sei se alguém já colocou. Até onde eu saiba, não. Ninguém pegou e sampleou especificamente o Fazioli e colocou dentro da estrutura do próprio instrumento. Mas adquirir sample para você colocar no teu instrumento, sem dúvida nenhuma. Isso tem uma quantidade bastante interessante. Samplear o som do Fazioli seria ótimo, realmente. Mas aí estragaria até com a qualidade do fabricante, né? Vamos lá, quem fosse o fabricante do piano digital vai colocar um piano Fazioli e se foi o piano dele, né? Piano Fazioli, eu vou dizer uma coisa para vocês, é algo extraordinário. Esse piano F308 é algo assim indescritível. Mesmo aquele piano, e eu tive a oportunidade de tocar em várias feiras que eu participei, ele sempre levava aquela barca, né? Era uma barca, o piano é uma barca. Ele parece um barco, realmente. Se vocês entrarem, eu acho que ele deve estar até anunciando ainda até hoje esse modelo de piano. Mas é uma sonoridade fora. Você olha para o piano, você acha, não é piano. Mas se começa a tocar, é uma sonoridade, uma delicadeza, uma vibração, uma ressonância fora do comum. É instrumento de alma, realmente. Realmente. Atenção para as perguntas. Ali, tem mais alguma pergunta espetacular para fazer? Hoje foi tranquilo, alegre, retumbante. Exatamente. Falar de Fazioli é sempre uma coisa que não, sabe? É a joia, realmente. E aquilo que a gente comentou, desde que começou o Fazioli, ele nunca pensou em fazer um piano. Ele sempre teve na mente dele fazer o melhor piano, o piano mais extraordinário. E, sem dúvida nenhuma, atingiu esse objetivo, porque realmente os pianos dele, de qualquer tamanho, são espetaculares. Olha, meu amigo Celso, Celso, grande abraço para você, um abraço para Santos, essa turma maravilhosa ali do litoral. O Celso é uma coisa que não tem explicação. Um dos violinistas mais sensíveis que eu já escutei. Aliás, teve um tempo atrás que a gente fez um trabalho junto com uma pessoa muito querida lá de Curitiba, e o Celso foi o nosso estúdio man. Grande Urso! Celso da Mantova! Espetacular. Está aqui um italiano velho. Vamos lá para Satile, Celso.
De repente, a gente faz uma viagem para a Itália maravilhosa, que, putz, incrível. A última vez que eu estive lá, fui trabalhar, fazer um trabalho para a Corg, nessa região, né, que é a região de Marche, onde está Osimo, Castelfidardo, San Benedetto del Tronto, Acquaviva Piceno, que são lugares onde estão os principais fabricantes de acordeão, teclados, peças, teclado, teclas mesmo dos pianos, como a Fatar, né? Essa é a região que domina tudo. É o ponto onde domina tudo. Então, é bacana de conhecer que, primeiro, é lindíssimo passear pela Itália na região de Marche, na divisa com Abruzzo. Espetacular. A capital é Ancona. Tem um aeroporto chamado Falconara. Pousa ali, beleza. Depois aluga um carro, sobe até Veneza, passa por aquelas praias maravilhosas. Agora no verão, está terminando, né? Rimini, Católica, essas praias são espetaculares, tudo no mar Adriático, é fora do comum. Chega em Veneza, Veneza é mais, eu vou ser bem sincero com vocês, não é uma cidade que me atrai, não, que aquele cheirinho lá não me ajuda muito. É bonito em fotografia, mas aquele troço não vai no meu estômago. Não. Pega um carrinho ali, vai direto para Satile, Alto Adige, mais ou menos, região espetacular, a região nobre da Itália, e vai conhecer essa fábrica impressionante. Né? Exato. Rita, muito bom saber sobre piano, sempre. Olha que bacana, Rita. Sempre, sem dúvida nenhuma. Obrigado, Bolsonaro. Mas essa, sem dúvida nenhuma, sobre Fazioli é uma alegria. Minha gente querida do coração, se não tiver mais nenhuma pergunta, o Fazioli é isso mesmo, Mauro. Pelo menos 1 milhão. Pelo menos você vai gastar 1 milhão nele, gente. Sem dúvida nenhuma. Dependendo do tipo de madeira, da escolha que você fizer, até um pouco mais, hein? O modelo de piano também. Esses pianos são feitos sob medida, você tem que esperar ele ser fabricado, ou seja, não tem dele. É isso aí mesmo, tem choro e nem vela. Valeu, grandes emoções, beijo para vocês todos. Leandro, maravilhoso sempre, muito obrigado por participar. Adriana, já percebeu, né, Adriana? Estando em São Paulo, nós vamos tocar no Mason, hein? Não pode esquecer disso. Totalmente excelente. Se prepare, porque a semana que vem tem mais marca extraordinária, sempre com histórias que chamam a atenção, como é o caso do Paulo Fazioli, de um fabricante de móveis, móveis para escritório, ao piano mais extraordinário do mundo. Beijo para todos vocês, minha gente! Obrigado pela participação. Não esqueça de compartilhar, passar para as pessoas, porque só ouvir Fazioli já deixa a gente... Ah, meu Deus, que piano maravilhoso. Seu Alberto, um abraço. Adriana, um beijo para você. A nossa cantora, que um dia eu vou ter que ter equipamento aqui para a gente começar a interagir com as pessoas e fazerem participar da live junto, para a gente ouvir a Adriana cantando e tocando. O seu Alberto tocando. Imagina a Rita, que está maravilhosa, cada vez melhor no piano. Extraordinária. A Sônia, minha diretora, em Té. Beijo para você, Sônia. Maravilhosa sempre. Tchau, tchau.